da ceia, saiu ela, você já abaixa, pode botar uma música, qualquer uma música aí agora, que aí ela vai falando a música e você vai abaixando e botando pra trás. Beleza. Aí, Matheus, eu já te passo aí. Tá. Bom dia, Daniel, bom dia você que está chegando no meu Insta, a gente vai começar. Olá, André Ítalo. André Ítalo, Soma da Itália. Que prazer, André Ítalo. Olha só, gente, a gente vai começar já. Daqui a uns segundos o nosso programa. Agora, ok. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na Fé FM. Bom dia aos meus queridos seguidores do Instagram. Hoje, com um pequenininho atraso, né? A gente está começando o nosso programa Vida Profissional à Luz da Bíblia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem nada melhor do que ter Deus como nosso mentor, como nosso sócio, como nosso orientador, como aquele que vai abrir as portas, como aquele que vai direcionar os nossos caminhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre... Dá uma Bíblia aí. Hoje eu quero falar um pouco sobre como você enxerga a sua vida. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente vai direcionando a nossa vida para certos caminhos e nem percebe que a gente está fazendo isso. A gente, com as nossas atitudes, a gente faz o quê? A gente dá um destino para a nossa vida. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão entrando agora. A gente vai dando um destino para a nossa vida e a gente não entende por que a nossa vida foi por aquele caminho, né? A gente sempre fica naquela dúvida. Bom, foi por esse caminho, por que a nossa vida foi por esse caminho? O que nos fez ir para esse caminho? Mas foram passos que nós tomamos que nos fizeram ir para este local. Então hoje eu quero falar que o modo de você definir a vida vai definir o seu destino. Hoje, o que você vive hoje, você definiu lá atrás, você não definiu aqui. E aí a gente vai ter algumas dicas nessa manhã sobre algumas coisas, né? Sobre o que a gente pode fazer para ter um destino, talvez melhor do que o que nós temos hoje, né? Sua expectativa, ela vai influenciar o modo que você investe o seu tempo, o seu dinheiro, os seus relacionamentos, os seus talentos, e vai te ajudar a valorizar tudo que você tem nas suas mãos. Você vai valorizar melhor para um destino mais bem sucedido. Como é que você enxerga a sua vida? Me fala. Querido, para um pouquinho, sabe, para pensar. Sabe, é uma pergunta que te ajuda a compreender como que você enxerga a sua vida. A imagem que você faz na sua mente é a metáfora. Vamos chamar assim, é a metáfora da sua vida. É a visão consciente ou inconsciente da vida que você tem. É como funcionam as coisas na sua vida, o que você espera. Então, isso determina o quê? Sua esperança, seus valores, relacionamentos, metas e, especialmente, prioridades. Tem um texto em Romanos que eu quero ler com vocês. Romanos 12. Bem conhecido esse texto. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz aqui: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. Olha só, gente, que interessante. Por causa da misericórdia de Deus, se ofereçam completamente. Quando a gente se oferece completamente a Deus, se oferece a nossos pensamentos, os nossos projetos, as nossas finanças, nosso trabalho, a nossa profissão, a gente começa a entender que em tudo a gente precisa estar adorando a Deus. E aí ele fala assim, olha, não faça como o mundo fala que você tem que fazer, mas se ofereça como sacrifício.
Para quê? Para que você conheça a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Gente, a gente define a nossa vida através das nossas variadas metáforas. Como é que é isso? Alguns são: a vida é um circo, um campo minado. Olha só que interessante. Uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia. Se você pensa que a sua vida é uma festa, você vai investir em quê na sua vida? Se você... em diversão. Se você determina que a sua vida é uma festa, a sua maior prioridade vai ser diversão. Não tem jeito. É como você se define. Se você pensa que a sua vida é um jogo, como é que você vai pensar? Como é que você vai se dedicar? Você vai estar competindo o tempo inteiro, querendo vencer alguma coisa. Então, qual é a visão da sua vida hoje? Para onde você está levando o seu caminhar? Para onde você está indo? Isso é muito importante, porque a gente tem investido nosso tempo, os nossos relacionamentos, tantas coisas importantes, baseadas no quê? Naquilo que a gente acredita. Né? Como eu falei, se você pensa aí que a sua vida é uma festa, tudo é festa. Seu dinheiro, seus relacionamentos, seu tempo, tudo vai ser para se divertir. E aí amanhã você vai precisar construir grandes coisas, você vai ter que meio que começar do zero, porque você investiu naquilo que não deveria ter investido. Então, o que acontece? Nós precisamos entender 3 metáforas bíblicas que ensinam a visão de Deus para a vida humana. Se a gente consegue compreender, captar qual que é a visão de Deus para a vida humana, sabe o que acontece? Nós começamos a ver o que diz aqui Romanos 12. E aí a gente consegue inclinar a nossa vida para aquilo que é bom, perfeito e agradável. E que vai nos fazer bem, que vai nos fazer prosperar. Sabe? Primeira metáfora bíblica a vida é um teste. Palavras, provações, sabe? Ocorre mais de 200 vezes na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre que Deus nos prova, nos testa, nos refina, nos passa, nos peneira. O que isso quer dizer? Continuamente Deus ele tem testado, tem provado as pessoas. Para o quê? Para fortalecer a fé, o caráter, a obediência, o amor, a honestidade, a lealdade, para fortalecer esses princípios. A reação das pessoas diante dos problemas, das enfermidades, dos conflitos, das decepções e até mesmo em relação ao clima, as reações vão definir o que vai acontecer. Aí a gente passa por provações na nossa vida que parecem esmagadoras, né? Eu não sei se vocês já passaram por situações que você parece que está sendo esmagado por aquelas provações. Você fala, puxa vida, nossa, eu acho que agora eu fui destruído. Enquanto outros nem percebem, mas todos têm implicações eternas. Sabe, as provações, elas fazem parte da vida humana. Elas realmente nos provam, muitas vezes nos esmagam, mas tem uma boa notícia para te dar, querido ouvinte da Rádio Fé FM, você que está aí me acompanhando pelo Instagram, eu tenho uma boa notícia. Deus, ele quer que você passe em todos os testes da vida. Deus está torcendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13... Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. E toda vez que você passa por um teste, Deus irá lhe recompensar na eternidade. Querido, eu estou te dando uma excelente notícia. Nós passamos por testes, sim. Os testes são permitidos por Deus. Eles vão servir para nos ajudar em várias áreas da nossa vida, em especial na profissional. Mas a gente tem Deus, assim, ele está o tempo todo de olho na gente. Ele não vai permitir a gente ser destruído. E ele é o que mais trabalha para que nós venhamos a dar certo, para que a gente passe, para que a gente seja aprovado.
Tiago 1,12 diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados, porque depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, olha, eu falo para você, diante de Deus, não tenha o teste, as provações, sabe, aquele momento que parece que é esmagador como final da sua vida. Não tenha isso como aquilo que irá te destruir. Não vai. Deus, ele não permite que as pressões e os testes e os momentos ruins na nossa vida, nas nossas finanças, nos nossos negócios, sejam maior do que a nossa capacidade de vencê-los. Nunca vai ser maior do que aquilo que a gente pode suportar. E ele está ali com foco na gente, porque ele fala assim, olha, eu quero que vocês sejam testados, mas sejam aprovados, para que no final recebam a coroa da vida. Então, assim, momentos da vida profissional, especialmente na vida profissional, que é o nosso foco, que eu tenho dedicado às quintas-feiras para falar sobre vida financeira, até esse momento de pandemia, a gente tem que saber como sobreviver, como passar por ele, sabe? Como trazer entender que nada vai nos destruir, porque Deus está no controle da nossa vida e Ele não permite que isso aconteça. O próprio Deus não vai permitir. Então, mas é o momento do quê? Da gente buscar mais a Deus para entender qual é o caminho. Senhor, eu estou sendo testado, estou sendo provado, estou sendo apertado, mas eu preciso saber para onde eu vou com tudo isso. Aonde está a saída deste túnel? Deus, me dá aí, uma orientação que eu ainda não tive. Sabe, se você entender que esses seus momentos de luta fazem parte de uma jornada de sucesso, você vai transformar esse momento em algo sobrenaturalmente bom para sua vida. Eu falo isso de carteirinha. Eu posso falar sobre isso. Eu tive grandes aprendizados, como está sendo dito aqui no Suspirar Doces, né? No mínimo tem doce aí atrás. Sabe, eu vejo, ontem mesmo teve um evento muito interessante, um aniversário no drive-in. Um show drive nos carros. Por quê? Isso aí foi uma solução pós-pandemia. Foi o quê? Uma ideia, um insight, uma saída. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, realmente Deus escolhe pessoas que as buscam para que vejam como Deus tem saída e tem futuro para tudo. Então eu quero te falar uma coisa. Não pense que a casa caiu, que tudo acabou. Negativo. Você está passando por um teste, você está passando por um momento de refinamento, não é fácil, talvez até decepções, talvez até enfermidade, mas eu quero te dizer, você tendo a postura certa, o olhar certo, sabe, o foco certo, você vai sair disso aí muito grande. Eu me lembro quando eu estava numa das maiores crises da minha vida, né? E grávida, eu ainda estava grávida, e um amigo virou para mim e falou assim, olha, Sandra, presta atenção, aquilo que não te mata, te fortalece, então saia maior de tudo isso. Aí eu saí dali pensando, falei, gente, que frasezinha que é um jargão, né? Conhecida por todo mundo, mas para mim está sendo uma grande verdade nesse momento. Capte a verdade do seu momento. Qual é a verdade do seu momento? Né? Ali naquele momento a minha verdade é, eu vou superar isso aqui não vai me matar e eu vou sair maior. E isso aconteceu. Gente, outra coisa, a vida é uma incumbência de confiança. Olha só que interessante. Nós somos mordomos. Olha só, a Bíblia diz em Salmo 24:1 que o mundo,
que todas as coisas pertencem a Ele. Tudo que existe na terra, todos os seres vivos que vivem são dele. Sabe, na hora que a gente entende o conceito, que o nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são de Deus, não são nossos, e que Deus nos confiou para sermos administradores dele, embaixadores dele, e somos mordomos. Só que isso aqui não é eterno. As pessoas, elas têm mania de eternizar. Nós estamos com a incumbência da confiança. O que que é? A nossa vida Deus nos deu. E Ele nos fez mordomo de todas as coisas. Por quê? Você lembra lá atrás, quando a gente falava quando havia Adão, Eva e Adão. Deus os colocou no jardim e pediu para eles cuidarem do jardim. Se a gente parar para pensar, hoje a gente continua em um local, um jardim que Deus nos colocou e falou, cuida. Nós somos mordomos, porque tudo continua sendo de Deus. Os seres vivos, os animais, a terra, todas as coisas pertencem a Deus. E tem um versículo que ainda fala que Ele dá a quem quer. Tudo é dele e Ele dá a quem quer. Quando a gente começa a entender que nós somos apenas mordomos de Deus, porque os nossos valores culturais, eles dizem o seguinte, que quando você não é dono daquilo, você não cuida direito, não é assim? Não é assim? É um conceito errado que o ser humano tem. Se você não é dono, você não terá cuidado. Mas, pelo contrário, o padrão elevado que Deus quer nos dar é o seguinte, tudo é meu, tudo pertence a mim, eu estou te dando a possibilidade de ser mordomo e subtrair tudo de bom que tem isso aqui, os recursos, o dinheiro, a paz, a prosperidade, eu vou permitir que você viva tudo isso. Mas seja aquele que vai cuidar da melhor forma possível. Olha o que diz em 1 Coríntios 4:2. Os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Por que você não pode tirar a sua vida? Você sabia que o suicídio é passaporte carimbado para o inferno? A Bíblia fala que quem dá a vida, quem nos dá a vida é Deus. E nós não temos direito de tirar a nossa vida. Nós não podemos matar, mas também nós não podemos tirar as nossas próprias vidas. Sabe, a gente tem que entender que a nossa vida também não é nossa, é de Deus, por isso temos que cuidar da melhor forma possível. Nós temos que cuidar da nossa vida, das coisas que vêm até as nossas mãos, lembrando, olha, isso aqui tudo tem um Senhor, um dono, e eu vou fazer o melhor, porque Deus me deu tudo pertence a Deus, são dádivas que Ele nos confiou para cuidarmos e administrarmos. E a gente não pode viver com esse conceito de que não é meu, eu faço de qualquer jeito. É um conceito cultural errado. Na parábola dos talentos, Jesus ele ilustra que no fim da sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme o desempenho, ao lidar, sabe, com o que Deus lhe confiou. No final do texto lá de Mateus, ele fala assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e no muito eu lhe colocarei. Vem e participe da alegria do Senhor. A gente tem vivido a nossa vida como se tudo fosse nosso, como se todas as coisas a gente pudesse fazer o que a gente quiser, e eu vou bem longe mesmo, sobre essa questão aí da vida. Isso não estava nos meus scripts, talvez eu esteja tratando isso porque Deus está precisando falar com alguém que está acompanhando agora. A sua vida não é sua. Tem gente que tira a vida, sabe para quê? Achando que vai sair do sofrimento, que vai se livrar, que está com dívidas, que as coisas estão dando errado, que você não consegue suprir a sua casa, a sua família, que a pandemia lhe arrancou tudo, eu vou tirar a vida. Vocês lembram, gente, da história do Plano Collor? Quando o homem enfiou a mão lá no dinheiro de todo mundo ficou sem dinheiro na poupança, na conta, em tudo. Quantos suicídios tiveram? Sabe por quê? Porque as pessoas acharam que era o ponto final e não entenderam
que poderiam sobreviver àquilo, apesar daquela injustiça tão grande, não dá nem para falar sobre aquilo. E por causa daquilo, sabe, de tudo aquilo, pessoas se mataram, porque acharam que o sofrimento ia embora. E se livrar do sofrimento não se livra. Suicídio é igual a inferno. Inferno é choro e ranger de dente o tempo inteiro. Não existe pausa. Não existe pausa. Sabe? Então a gente tem que entender que a gente é mordomo. Tudo que vem às nossas mãos, a nossa força, a nossa energia. Por que a gente tem que cuidar do nosso corpo? Comer bem, fazer exercício, cuidar. Porque também aqui dentro de nós habita o Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Você precisa ter qualidade de vida. Você tem que buscar isso até para você trabalhar e produzir com ânimo, sabe, com energia. Então, gente, se você entender que as coisas são de Deus e dar o seu melhor, você está agradando a Deus e você começa a ter muito lucro em cima disso, porque você começa a fazer aquilo que está no coração de Deus. Outra coisa, a vida é uma atribuição temporária. Em várias partes da Bíblia, a vida é descrita como uma neblina. Foi o que eu falei agora há pouco. É passageiro, um sopro, é um fio de fumaça, é uma sombra. A Bíblia usa termos para nos... alguns termos como forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes, viajantes. Para descrever, sabe o quê? Como é breve a nossa estadia na Terra. Por onde a gente passar, gente, qualquer negócio que a gente fizer, qualquer emprego que a gente tiver, nós temos que deixar sempre uma marca, porque tudo é passageiro. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos lá. O que é embaixador? Embaixador não é da terra. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele não é brasileiro. Ele tem um período. Ele tem apenas um período que ele passa no Brasil fazendo um trabalho, só que muitas vezes, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o rei e o seu reino. Primeiro, eles acham que a terra é o seu lar. Não é. E a gente tem visto, a gente tem convivido com muita notícia, né, de morte, de falecimento. Parece que essa realidade está começando a ficar mais próxima de nós, que a vida é passageira, né? Eu acho que essa realidade tem começado a ficar mais viva dentro de nós, apesar de que eu sei que essas informações absurdas, que o tempo todo tá morrendo de Covid, não é desse jeito não, viu? Eu tenho que abrir meu parênteses para falar isso, porque eu acompanho essas notícias. Bom, mas voltando aqui. Então, assim, muitos cristãos, eles não entendem que ele tem que agir exatamente servindo ao seu rei e servindo ao seu reino. Sabe, quantos negócios, pessoas não querem cristãos trabalhando nas suas empresas, porque chega lá, confunde tudo, não dá bom testemunho, ou então acha que a empresa é a igreja. Gente, a empresa não é a igreja. O local que você trabalha é o local que você trabalha. Não é para você ficar lá na hora de trabalho lendo a Bíblia. Pastora, você está falando isso? Estou falando isso, sim. Estou falando sim. A gente tem que ter muito cuidado com o testemunho que nós damos. Eu tive na minha empresa uma época, uma pessoa que no meio do trabalho não trabalhava, ficava por conta de ler livros e tudo, se fortalecendo. E assim, para mim era muito constrangedor, porque eu como gestora precisava que a pessoa produzisse. Ela foi contratada com uma meta, com uma missão. Então ela tinha que fazer aquilo. E isso é assim na nossa vida. Nós temos que entender que nós temos metas, nós temos missões, que a vida é uma atribuição temporária, sabe? A gente não pode viver nessa terra que é passageira como se fosse o nosso lar eterno, porque não é o nosso lar eterno. 1 Pedro 2,11 diz o seguinte: amigos, este mundo não é o seu lar. Essa é a versão do The Message. Amigos, este mundo não é o seu lar. Então, não fiquem à vontade. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. O que é a alma? A salvação é da sua alma.
Então você não pode satisfazer, olha que forte esse versículo, satisfazer o seu ego, aquilo que te dá prazer, ou seja, alimentar a sua carne, em prejuízo à sua alma. E aí tem um comparativo, um peixe jamais será feliz fora da água. O local dele é dentro da água, ele tem que viver dentro da água. E nós somos seres criados por Deus para estar em conexão com o Criador. Nós precisamos estar em conexão com o Criador. Para quê? Para que a gente tenha paz. Muitas vezes você não está produzindo nada no seu trabalho, você não está conseguindo nem emprego, você não está conseguindo fazer nada, porque você está desconectado. Isso é forte, você precisa estar conectado com o propósito de Deus na sua vida. Você já viu aquelas pessoas que param e falam assim, nada mais tem sentido da minha vida. Isso não faz sentido, por que eu estou vivendo, por que eu estou trabalhando nisso, por que eu estou nesse casamento, por que minha vida está assim. Você não consegue se sentir plenamente satisfeito e feliz fazendo algo do qual não é o seu DNA, não é aquilo para qual você foi criado. Sabe, certos momentos de prazer não se compara ao planejamento que Deus tem para a eternidade da sua vida. Davi, ele fez uma oração muito tremenda. Eu sou muito fã de Davi. Todo mundo que acompanha as minhas ministrações sabe disso, que acompanha o meu ministério sabe que eu sou muito fã de Davi. Eu acho que meu filho herdou um pouco disso, Benjamin, porque todo dia a gente tem que contar a historinha de Davi para ele, né? E é uma das brincadeiras que ele mais gosta, é Davi e Golias. Mas, bom, voltando. Uma das orações de Davi, ele orou falando assim, mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Olha isso, mostra-me um rei. Gente, a gente está falando de um rei. Um rei altamente bem sucedido. As guerras que ele entrava, ele era sempre vitorioso. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil, como eu sou pequeno. É como o rei Asa. O rei Asa, um dos reis de Judá, e ele também era muito sujeito a Deus. Ele ficava assim, Deus, ô Lino, um beijo para você também. Bando Sanderson. Tá bom, que benção. Olha só, o rei Asa, ele era um rei poderoso com exército, e diante das guerras ele ficava assim, sou tão pequeno, Deus, preciso tanto da sua ajuda, mostra-me o teu poder nesse momento. E Davi, ele tinha essas orações. Então assim, quando nós temos essa consciência dos valores eternos, do que é importante, o que não é temporário, nós tomamos decisões determinantes para o nosso destino, para o nosso futuro. A Bíblia, assim, o último versículo que eu queria ler com vocês hoje, em 2 Coríntios 4:18, a Bíblia fala o seguinte, não tentarmos para as coisas que não se veem, mas para as coisas que se veem. Porque as que veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, assim, a gente precisa entender que temos muito para fazer, que nós temos muito para fazer. A nossa vida é uma vida cheia de oportunidades, entendeu? Uma vida que tem um destino. Eu costumo dizer, não existe ninguém na face da terra que realmente não tenha um destino. Não nasce ninguém sem um destino. Deus não cria ninguém sem um destino. Deus não cria nada que não dê certo. Nós temos muitas coisas dentro de nós que vão nos ajudar a dar certo. Nós temos dentro de nós todos os dispositivos para a gente dar certo financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nós temos tudo dentro de nós. E não adianta a gente querer ser muito bem sucedido financeiramente, ter uma família destruída, ter um emocional destruído, sabe? E a forma que você vê a sua vida, você vai dar destino. É que nem eu falei no início, se você acha que a sua vida é uma festa, você vai investir em quê? Em diversão. Seu dinheiro vai ser para diversão, seu tempo vai ser para diversão, seus relacionamentos vão ser para diversão.
Mas o destino que Deus tem para nós, ele é muito pleno. Ele alcança todas as áreas da nossa vida. Ele quer te ver uma pessoa próspera, ganhando dinheiro é demais, não é pouco não. Comprando aquilo que está dentro do seu coração, porque não é pecado você desejar coisas e adquiri-las, não é pecado. E eu não sou a favor dessa teologia da pobreza, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Se você não viu isso ainda, é porque você não leu a Bíblia. Então você tem que ler a Bíblia. Então, a gente tem tantas coisas que Deus nos deu para nos dar uma vida altamente bem-sucedida, plena, fortificada, sabe? Vão ter lutas? Vão. Vai ter um momento que nem um dos primeiros aspectos que eu falei aqui, as provações, quando nós somos esmagados nas lutas, sabe? Mas são os testes que Deus permite que vivamos. E como eu falei, a boa notícia diz que Deus está torcendo para a gente sair logo, que Ele vai nos dar todas as condições de sair, porque jamais haverão provações maiores do que aquilo que a gente pode suportar. Então, gente, quero dizer para vocês, é tempo de nós afinarmos a nossa vida ao propósito que Deus. A nossa visão da vida tem que ser a visão que Deus tem para nós. Não pode ser diferente disso. Então, eu queria muito que você agora fizesse uma oração comigo. Talvez você esteja tão assim, meio que sem noção, assim, sabe? Sem sentido. Tão chateado, tão decepcionado, tão triste, que você não esteja vendo sentido para sua vida. Eu quero dizer para vocês que eu já passei por isso. Eu já passei por esse momento da gente realmente, assim, não ver sentido na vida. E aí a gente precisa de alguém que nos ajude a começar a enxergar o destino da nossa vida novamente. Então, olha só, antes de eu fazer essa oração, eu quero te falar. Se você quiser, entra nas minhas redes sociais, depois manda uma mensagem no meu Instagram. Não manda no Facebook, não. No Facebook é 1,5 milhão de mensagens. É mensagem demais. Manda no meu Instagram, para eu poder te responder. Talvez você queira uma oração e tudo. Eu quero te ajudar nisso aí. Quero te ajudar a encontrar o destino da sua vida. Porque todas as áreas, em especial a financeira, que Deus sabe que a gente precisa de recursos para viver, não vai lhe faltar nada. Tudo vai ser suprido pela boa mão de Deus. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. Paizinho amado, obrigada, Pai. Obrigada por esse dia tão lindo que o Senhor Deus fez. Obrigada, Pai, porque estamos vivos, podendo, Senhor, falar de Ti, estar nesse momento. Pai, abençoa cada um dos ouvintes, aqueles que estão me acompanhando pelas redes. Pai, derrama da Tua graça, do Teu favor. Ajuda eles a encontrarem o destino das suas vidas. Ajuda, Pai, as pessoas a verem o sentido das suas vidas, Senhor. Ajuda a passar pelas provações com força, com sucesso, Pai, inteiros. Ajuda a entender, Senhor, o seu propósito, o tempo do propósito. E, Senhor amado, encontrar as pegadas do Senhor, que destilam mel e fartura. Sê com o teu povo, Pai. Toma aqueles que estão enfermos, Pai. Obrigado pelo irmão do Lino que se recuperou do Covid. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é tão bom estar com vocês. É tão bom a gente estar nesse tempo, assim, falando das coisas de Deus, assim, é sensacional. Olha, hoje tem culto no nosso campus Brasília, 702 Norte, se você puder estar. E domingão, Santa Ceia Drive, aqui no Ministério da Fé, vai ser a Santa Ceia da Pátria. Então, vem com uma camiseta do Brasil, uma bandeira do Brasil, vamos fazer uma Santa Ceia sobrenaturalmente linda, né? Agradecendo a Deus pelo nosso país, apesar de todas as nossas lutas. O Brasil é um país maravilhoso e eu tenho certeza que vai dar certo, que está no caminho de dar certo e que todos nós seremos, sabe, bem-sucedidos e teremos vantagens de estarmos no caminho de Deus, estarmos na nossa pátria amada, amadíssima. Gente, um beijo no coração. Quem não estiver me seguindo ainda, passe a me seguir. Eu quero a companhia de vocês todos os dias, tá bom?
Um beijo no coração. Meus queridos ouvintes da Fé FM, é tão bom estar com vocês também. Deus abençoe poderosamente. Gente, tchau, tchau.